Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de equações diferenciais. Hoje falaremos de equações diferenciais homogêneas e equações diferenciais exatas de primeira ordem. Primeiro vamos falar das equações diferenciais homogêneas de primeira ordem. Então nós temos, no caso das EDOs aí homogêneas, são equações diferenciais, tal que a derivada de y é igual a f de xy. Com a função aqui, multiplicando as variáveis x e y por uma constante t, ela será igual à função f de xy multiplicada pela constante t elevada a um expoente n, ou seja, uma potência aqui da nossa constante. E ainda, as equações diferenciais homogêneas podem ser expressas aí aqui por derivada de y, que é igual a f de y dividido por x. É onde nós temos aqui uma f que pode ser escrita na forma de f de u, onde temos que o x sobre que o y sobre x ele é igual a u, ou u é igual a y dividido por x, e portanto nós teremos aqui isolando o y, que o y é igual a u vezes x. Bom, o primeiro exemplo aqui para a gente verificar se essa função f de xy, que é igual a x quadrado menos 2xy, se é uma função homogênea, e qual é o grau dessa função homogênea. Então vamos lá. A primeira coisa é multiplicar as variáveis x e y por t, por uma constante aqui t. Então nós vamos multiplicar aqui na equação também o x por t, e multiplicar aqui também o x e o y por t. Aí nós temos aqui o processo f de tx e ty será igual a... Nós vamos ter que fazer aqui, multiplicar, elevar ao quadrado, enfim. Então, só para a gente entender, na primeira expressão temos t vezes x ao quadrado menos 2, aí multiplicando t por t, temos t ao quadrado aqui também, vezes x vezes y. Aí, continuando, então teremos que f de tx, ty, que é igual a t ao quadrado vezes, colocando o t ao quadrado em evidência aqui, nós teremos t ao quadrado vezes x ao quadrado menos 2xy. Aqui a gente pode já, poderia já ter colocado aqui o t ao quadrado, enfim, tirado o parênteses, mas aqui nós temos tx ao quadrado, portanto temos t ao quadrado e x ao quadrado também. Se temos o termo x ao quadrado, o termo t ao quadrado aqui, então ele pode ser colocado em evidência. Então, dessa forma, nós chegamos aí à conclusão que f de tx, ty, ela vai ser igual a t ao quadrado vezes a função f de xy. Por quê? Porque nós temos aqui t ao quadrado vezes x ao quadrado menos 2xy, onde x ao quadrado menos 2 vezes o xy é a função que foi dada aqui em cima. Portanto, é a nossa f de xy. Tá? Então, nós temos aqui o t como uma potência de expoente 2 aqui, t ao quadrado, logo, como a função dada, ela pode ser escrita como t ao quadrado vezes a própria função que foi dada, então ela é uma função homogênea e é uma função homogênea de grau 2. Só respondendo aqui, então a função é homogênea e é de grau 2. Aí nós vamos ver um segundo exemplo. Aí nesse segundo exemplo nós temos derivada de y em relação a x é igual a x quadrado mais y ao quadrado dividido por xy. E nós vamos verificar se essa equação que nós temos, essa IDO que nós temos, ela é uma equação também homogênea e resolver, encontrar a solução dessa equação. Então, primeiro passo, vamos lá, verificar se a equação é homogênea ou não. Então, nós teremos aqui multiplicar x e y por t, da nossa função. Então, multiplicando aqui o x
por t fica tx quadrado, multiplicando aqui o y por t fica ty ao quadrado, multiplicando por t aqui embaixo, tanto o x quanto o y fica t vezes x e t vezes y. Continuando, né, tirando aí os parênteses no numerador, teremos t ao quadrado vezes x ao quadrado mais t ao quadrado vezes y ao quadrado dividido, embaixo ali multiplicando t por t, teremos t ao quadrado vezes xy. Podemos colocar o t ao quadrado em evidência no numerador aqui, na nossa fração. Podemos simplificar aqui t ao quadrado dividido por t ao quadrado, né? Temos t ao quadrado aqui em cima e embaixo também. Efetuando essa simplificação, então nós vamos ter a expressão x quadrado mais y ao quadrado dividido por x vezes y, que é a equação, né? Que é a expressão que foi dada aqui na nossa equação. Dessa forma, então, nós podemos escrever aqui que f de tx, ty, ela vai ser igual a t elevado a zero, porque t elevado a zero é igual a 1. Né? Então, t com n aqui igual a zero. Então, será uma função também homogênea, né, de grau zero, enfim, mas é uma função homogênea, porque o t elevado a zero vale 1. Então, vale aí pela definição de função homogênea. É uma função homogênea. Aí fazendo então a resolução, né, porque nós queremos aqui resolver a EDO, então temos dy sobre dx é igual, x quadrado, né, que é essa que está dada aqui em cima, x quadrado mais y ao quadrado dividido por xy. E aí, dividindo todos os nossos termos por x quadrado, né, que é o x com o maior expoente que nós temos na equação, então a gente vai dividir x quadrado por x quadrado, vamos dividir y quadrado por x quadrado, vamos dividir xy por x quadrado também. Então, efetuando a primeira divisão aqui dá 1, aqui podemos colocar a fração y sobre x elevado ao quadrado, né? E aqui embaixo, x dividido por x quadrado, então vai sobrar o expoente 1 aqui no de baixo, portanto fica y sobre x. Então toda a equação foi dividida aqui por x quadrado. Tá? Todos os termos, né, todos os termos da nossa equação foi dividido ali por x quadrado. E aí fazendo, então, 1 igual a y dividido por x, que foi dito lá no início, né, então nós teremos que o y será igual a u vezes x. Só para a gente lembrar desse detalhe. Né? Não esquecer para poder fazer aí depois as trocas, fazer aí as substituições. Né? Então aqui nós vamos fazer a derivada de y em relação ao x. Né? Então nós vamos derivar o y em relação ao x e depois vamos fazer as substituições. Derivando o y em relação ao x, nesse caso eu tenho aqui um produto, né? U vezes x. Então, eu tenho que usar a regra do produto. Então, derivada de u, que é du sobre x, vezes x, mais u vezes a derivada de 1x, que é 1 mesmo. Então, nós podemos escrever dessa forma, que é conveniente para o que nós vamos precisar em seguida. Tá? Então, aqui foi usada a regra do produto para chegar nesse resultado. Nós vamos ter que fazer as devidas substituições aqui, então, agora. Tá? Então, se a gente pegar essa equação, onde nós temos aqui o y sobre x, né? Nós podemos trocar por u, e aonde nós temos o dy dividido por dx, nós podemos trocar, então, por du sobre dx vezes x mais u. Então, aqui a gente já vai começar a fazer as substituições. Então, aqui onde está dy dividido por dx, nós já vamos trocar, então, pela igualdade que temos aqui. Du sobre dx vezes x mais 1. E copiando o segundo lado ali da equação, é que nós temos aqui 1 mais y dividido por x ao quadrado dividido por y dividido por x, trocando a fração y sobre x por u, então vai ficar 1 mais u ao quadrado dividido por u.
Aí agora a gente vai ter que resolver aqui, separando, né, as equações aqui, as igualdades, para poder resolver. Então, nesse caso, vai ficar du sobre dx vezes x. Aí, entre aspas, né, vamos levar esse u aqui para o outro lado da igualdade. Então, nós teremos 1 mais u ao quadrado dividido por 1 menos u. Resolvendo aqui o segundo membro da equação, fazendo aqui o MMC de u, né, ou seja, o nosso denominador comum, que vai ser u mesmo. Então, nós vamos ter, continuando, copiando o primeiro lado da igualdade, primeiro membro da igualdade, temos du sobre dx vezes x, e vai ser igual, então, aí aqui colocando, né, deixando o aqui como nosso denominador comum. No primeiro aqui não vai mudar em nada, 1 mais u ao quadrado, e aqui temos u dividido por 1, que é o denominador desse u, vezes u, portanto, u ao quadrado aqui. Temos u ao quadrado menos u ao quadrado, que vai zerar. Então, aqui, a nossa equação vai ficar du sobre dx vezes x, que vai ser igual a 1 sobre u. Muito bem. Agora, levando, né, o dx onde tem x e du onde tem u, fazendo as separações aqui. Então, no primeiro caso, nós podemos passar esse u que está dividindo o primeiro membro da equação multiplicando du, e aí fazendo todas as passagens aqui, né, entre aspas, o passa para lá, passa para cá, nós vamos ter, então, vai ficar 1 vezes du igual a dx sobre x. Escrevendo dessa forma, o próximo passo nosso é fazer a integração, né? Então, nós temos que integrar os dois lados aí da nossa igualdade. Então, nós vamos ter que integrar o em relação a 1 e integrar o 1 sobre x em relação ao dx, né? Em relação a x, então. Então, a primeira integral vai ficar u ao quadrado sobre 2, e o segundo membro da equação aí da nossa integral, como é 1 sobre x, então vai ficar ln do módulo de x, mais a constante c. Muito bem, aí como a gente utilizou, né, para o lugar aqui do u, né, nós substituímos o y sobre x por u, então nós temos que voltar no lugar do u aqui, o y sobre x novamente. Então a gente tem que terminar aqui para poder dar a solução da equação. Então, voltando para o lugar do u aqui da nossa equação, o y sobre x, então fica y sobre x ao quadrado, que é igual a ln de x mais c, né? Mais a constante c. Feito isso, aí o próximo passo, então, levar o 2 para o outro lado, multiplicando o ln. Então, fica 2 vezes ln do módulo de x mais c. Como está elevado ao quadrado o primeiro membro, né? Então, nós vamos usar a raiz quadrada. Y sobre x é igual a raiz quadrada de duas vezes o ln do módulo de x mais c. E para terminar, então nós teremos aqui y igual, que evidenciando, né? Isolando o y, né, para deixar a resolução aqui, a solução na forma de uma equação explícita. Então, teremos y igual a x vezes raiz quadrada de 2 vezes ln de x. Se a gente fizer distributivo aqui, vai ficar 2 vezes o ln de x e 2 vezes c. Só que 2 vezes c é uma constante, então vamos deixar apenas o c mesmo para indicar que nós temos uma constante aqui. Feito isso, temos então que o y é igual a x raiz quadrada de 2 ln de módulo de x mais c, que é a solução da EDO dada aqui no início, né? Que é o dy sobre dx igual a x quadrado mais y ao quadrado dividido por x vezes y. Então, o segundo exemplo já está também resolvido aqui. Ok? Qualquer dúvida, dá um pause, volta no início, né? Faça uma revisão, veja, confira as passagens que foram feitas aqui. E aí nós vamos para
equações diferenciais exatas de primeira ordem. Bom, nesse caso, se temos uma EDO, né, onde a derivada de y é f de xy, então ela pode ser expressa por m de xy dx mais n de xy dy igual a zero. Uma equação diferencial de primeira ordem, ela pode ser expressa da forma m de x dxy dx mais n de xy dy igual a zero. Né? Se ela pode ser expressa dessa forma, né, e será chamada de equação diferencial exata, apenas se existir uma função aqui f de xy, tal que a derivada parcial de f em relação a x é igual a m de x e y, e a derivada parcial de f em relação ao y será igual a n de x e y. E para o ordenado xy na região dada, né? Ou seja, na região do domínio da nossa função, na região D. Temos uma solução geral, implícita, né? Que a nossa função encontrada, a função f de x, ela será igual a c, que é uma constante, que envolve aí as variáveis x e y, e uma constante c. E aí, nesse caso, fazemos a diferenciação em relação a x. E aí temos o seguinte, então, a diferencial da função em relação ao x é a derivada parcial de f em relação ao x mais a derivada de f em relação ao y igual a zero. E pelo teorema aí das equações diferenciais exatas, né, caso as derivadas parciais, parcial de m em relação ao y e a parcial de n, derivada parcial de n em relação ao x, sejam contínuas, né, em uma região retangular D, então a equação diferencial m de xy dx mais n de xy dy igual a zero é exata nessa região, se e somente se a derivada parcial de m em relação a y for igual à derivada parcial de n em relação ao x em todos os pontos de D. Bom, vamos para um exemplo para a gente entender melhor essa parte aqui de equações diferenciais exatas. Então, aqui no exemplo 3, seja a equação x² y ao cubo dx mais x ao cubo y ao quadrado dy, vamos resolver, igual a zero, né? Vamos resolver aqui essa equação. Então, nós teremos que, nesse caso, o m de xy será x² y ao cubo, e o n de x, o n, né, de x e y será x ao cubo y ao quadrado. E aí, nesse caso, nós vamos ter, então, o seguinte, que a derivada de n, a derivada parcial de n em relação ao y, será... Então, derivar em relação ao y significa considerar aqui o nosso x ao quadrado como uma constante. Então, desce o 3 do y, aí descendo o 3 do y, nós vamos ter 3 vezes x² vezes y ao quadrado também, dividido por... divide porque nós não estamos falando de integral, nós estamos falando de derivada. 3x² y², né? E aí a derivada também parcial de n, de xy em relação ao x, aí vai ficar, então, em relação ao x, desce o 3 lá do expoente do x, 3x² vezes y ao quadrado. Podemos observar aqui, ó, que tanto a derivada parcial de m em relação a y e a derivada parcial de n em relação ao x, nós temos a mesma expressão. E se nós temos a mesma expressão, então não vamos lá. Portanto, aí a equação ela é exata. Se a derivada parcial de n for igual à derivada parcial de n, ela é exata. E aí, se a equação é exata, então existe a função f de xy.
E aí nós vamos procurar essa função f de x, y. Então, vamos lá. Feito isso, né, descobrindo que ela é uma equação exata, estou fazendo a derivada parcial de f em relação ao x igual a m de x e y, e teremos que fazer a derivada parcial de f em relação ao y, que vai ser o nosso m de x, y. Então, aqui nesse caso, o que nós vamos ter que fazer? Né? Ou seja, basta integrar e anular os termos aí repetidos nas duas integrais que nós vamos fazer. Então, fazendo a f de xy como a integral de x quadrado y ao cubo dx, então nós vamos integrar em relação ao x. Então, a gente vai somar um expoente aqui do x e colocar o denominador 3. Então, teremos y ao cubo vezes x ao cubo sobre 3, né? Ou x ao cubo vezes y ao cubo sobre 3, tanto faz aí essa ordem. E se fizermos aqui, então, mais c, né, que é a constante, e se fizermos a integral de f em relação ao y, na nossa segunda parte aqui, ou seja, é a mesma expressão, né? Então, nós vamos ter aqui, no caso, a integral de x ao cubo y ao quadrado dy, que é essa parte aqui, onde nós temos o m de xy. E aí, fazendo essa integral, nós vamos obter x ao cubo vezes y ao cubo sobre 3 mais a constante c. Então, observe que as duas integrais que fizemos deu exatamente a mesma função f de xy. Se deu a mesma função f de xy, então significa que f de xy igual a x ao cubo, y ao cubo dividido por 3, né? E aí, tomando que f de x é igual a uma constante c, que vimos no início, né, no enunciado ali, na definição, se f de x é igual a c, então trocando o f de x aqui por x ao cubo, y ao cubo sobre 3, né, então como é que vai ficar a nossa função aqui? Então nós teremos que essa função temos que x ao cubo vezes y ao cubo dividido por 3 é igual a constante c. Então, nós temos aqui uma resposta, né? Ou seja, nós temos aqui uma equação na forma implícita, que também é um meio de apresentar a solução de uma equação. Ok? Aí nós vamos para o exemplo número 4. Como eu estou fazendo direto aqui, nós vamos lá. Nós vamos, por exemplo, número 4. No exemplo número 4, temos o seguinte. Resolva a equação diferencial ordinária de primeira ordem e a equação é x mais seno de y mais x vezes cosseno de y menos 2y vezes a derivada de y igual a zero. Uma equação ordinária que nós temos aqui, uma equação diferencial ordinária. Primeiro passo, né? O que nós vamos ter que fazer para resolver essa equação? Nós vamos reescrever, então, x mais seno de y mais x vezes cosseno de y menos 2y vezes dy dx, né? dy sobre dx, igual a zero. Feito isso, né? Onde tínhamos aqui a derivada de y, escrevemos dy sobre dx. Feito isso, nós vamos multiplicar todos os termos dessa equação aqui por dx. Então, ao multiplicar por dx, aqui, teremos x mais seno de y vezes dx, mais x vezes cosseno de y menos 2y, aí multiplicando dy dx por dx, né? Vai cortar o dx, entre aspas, aqui, e fica dy igual a zero. Comparando, né, essa nossa equação aqui
com a equação genérica que nós temos, como é que vai ficar? A equação genérica que temos é que o m, né, vai ser colocado, vai ser a primeira parte ali, que é do dx, então é x vezes o seno de y, e o n, ele vai ser o x vezes cosseno de y menos 2y. E aí, comparando, né, no caso aí as nossas equações, então já foi substituído. Aí nós vamos ter que fazer agora a derivada, né, dessas duas expressões que nós temos. Então a gente vai derivar, né, em relação ao m, vamos derivar o n. Lembrando que para derivar o m é derivada parcial em relação ao y. Então, a derivada em relação ao y, o x é considerado como uma constante, a derivada da constante é zero, e a derivada do seno que nós temos aqui é cosseno. Então, vai ficar cosseno de y. E aí, a derivada do n é a derivada parcial do n em relação ao x. Então, onde temos o y, né, temos uma constante aí agora. Então, um pouco de cuidado nessas derivadas parciais. E aí, derivando, como vamos derivar em relação ao x, o que estivermos multiplicando o x aqui é considerado como uma constante. Então, a constante vezes x, ao derivar, vai sobrar a constante, que é cosseno de y. E quando derivamos depois aqui o menos 2y, que é considerado uma constante, como não apresenta variável x, então é apenas a constante, e a derivada da constante é zero. Muito bem, agora vamos encontrar a função, né? No próximo passo aqui, até chegar na função. Então, nós vamos ter que a derivada parcial de f em relação a x é a primeira parte, ali, é o x mais o seno de y, que é o nosso n. E a nossa derivada parcial de f em relação ao y, que é o n, vai ser x vezes cosseno de y menos 2y. Após escrevermos essas expressões, o que nós devemos fazer aqui para descobrir a função, né, já que eu tenho a derivada, eu preciso integrar. Então, vamos para a integral aqui. Está integrando seno, x, aliás, né? Integrando x mais seno de y, que é a primeira parte que é o nosso n, em relação ao x, nós vamos ter que f de xy é igual a x quadrado sobre 2 mais integral do seno. Então, como é em relação ao x, e aqui nós temos a variável y, então o seno de y é considerado como uma constante. Então, a gente apenas acrescenta a variável de integração, que é o x aqui, e aí fica x vezes seno de y. E aí mais uma constante. Bom, uma constante, né, numa função onde nós acabamos de fazer uma integral e nós vamos ter uma constante aqui, como integramos em relação ao x, nós vamos ter como constante aqui uma função de y, né? Então, podemos chamar de h de y. Esse h de y, pensando aqui, se eu fizer a derivada em relação ao x, aqui vai ser considerado como uma constante, portanto, vai dar zero, e aí voltamos para a expressão anterior. Feito isso, derivamos a função encontrada em relação ao y também. Então, agora a gente vem aqui e vamos pegar a função e vamos integrar em relação ao y. Então, vamos fazer a integral parcial de f em relação ao y. E o que é a integral de f em relação ao y? Aí nós vamos fazer, então, x vezes cosseno de y mais y', aliás, h' de y, né? Que é o nome que foi dado para a função aqui.
Então, derivando essa função que nós encontramos em relação ao y, x² sobre 2 é considerado uma constante, portanto, dá zero. Subiu aqui. Aí temos x vezes seno de y. Bom, fazer a derivada aqui de x vezes seno de y vai ficar x vezes derivada do seno, que é cosseno. Como estamos derivando em relação ao y, precisamos fazer a derivada do seno. Então fica x vezes cosseno de y mais a derivada da nossa função h, que vamos representar aqui por h'. Em seguida, como nós vimos anteriormente aí que a derivada parcial de f em relação ao y, derivada parcial de f em relação ao y, aqui, ó, é igual a x vezes cosseno de y menos 2y. E aí nós vamos igualar as nossas expressões. Então, o que nós vamos obter ao igualar? Nós vamos ter que a derivada parcial de f em relação ao y, só para a gente lembrar aqui, que é x vezes cosseno de y menos 2x. E aí fazendo, igualando, né, o que nós vamos ter aqui? Copiado aqui para baixo, para facilitar, vamos lá. Então vai ficar x vezes cosseno de y mais h' de y, que é a expressão que foi dada aqui, quando fizemos a derivada, né, de f em relação ao y. Está aqui, x vezes cosseno de y mais h' y. E também sabemos que a derivada parcial de f em relação ao y é x vezes cosseno de y menos 2y. Então, nós vamos fazer uma substituição aqui e igualar a x vezes cosseno de y menos 2y. Se temos essa igualdade, observe que nós temos aqui x vezes cosseno de y de um lado da equação e x vezes cosseno de y do outro lado da equação, né? Usando a lei do cancelamento, vamos ter que h' de y, né, a derivada de h em relação ao y aqui, vai ser igual a menos 2y. Feito isso, né, nós vamos ter agora que fazer o seguinte: nós vamos efetuar aí as operações para determinar a função que nós chamamos aqui de h de y. Se eu tenho que h de y é igual à integral da derivada de y, da derivada de h em relação ao y, né? Então vai ficar que h de y é igual a menos 2y dy. Então, quando a gente fizer a integral aqui do menos 2y, colocamos o menos 2, né, para fora aqui da integral e vamos integrar o y em relação ao y. Fazendo essa integração, teremos menos... Seria menos 2y² dividido por 2, portanto, vai dar menos y². E mais uma constante, que aqui eu chamei de C1, né, porque nós já temos um C no enunciado da definição, que é f de xy é igual a constante C, então eu chamei aqui de C1. Aí agora, substituindo, né, em f de xy, temos aqui que f de xy é igual a x² sobre 2 mais seno de xy, x vezes seno de y. E aí, substituindo o h de y pelo valor que nós encontramos, então, aqui eu estou escrevendo novamente, né? Seno² sobre 2 mais x vezes seno de y mais h de y. E aí, fazendo a substituição, nós vamos ter x² sobre 2 mais x vezes seno de y. No lugar do h de y, então, temos que escrever menos y² mais C1. E aí, para concluir, né, como f de x é igual a C, e f de x é a expressão que está em cima, né, falando aqui em cima, estou trocando aqui onde temos f de xy por x² sobre 2 mais x vezes seno de y menos y² mais C1 igual a C.
teremos x² sobre 2 mais x vezes seno de y, menos y². Aí do outro lado vai ficar c menos o c1, só que c menos o c1 pode ser trocado por uma constante k ou por uma constante c, não importa, porque c menos 1 nada mais é do que uma constante. E aí, portanto, a solução geral da nossa equação pode ser dada dessa forma, que é a forma implícita de apresentar a solução. Que é x² mais x vezes seno de y menos y² mais... como a gente pode substituir aqui o c menos c1, né, por k, igual a k ou igual ao outro c, não tem problema, pode usar a letra que você quiser, para representar aí a constante. Ok? Bom, é extensa a resolução, então sugiro que volte, né, no início do exemplo e faça a revisão aí novamente. Tá? Temos o exemplo número 5 aqui, apenas para vocês verificarem a aplicação da resolução aqui que fizemos. Então, diz o seguinte: o funcionário de uma siderúrgica que trabalha com diversos componentes em variadas temperaturas deseja saber o seguinte: tendo a temperatura do ar 30 graus, ao resfriarmos uma caldeira de 120 graus Celsius para 80 graus Celsius em 20 minutos, em que momento ela atingirá uma temperatura de 50 graus? E aí nós vamos utilizar aqui a lei de resfriamento de Newton. A minha intenção aqui não é ensinar, né, outro componente, mas sim mostrar a aplicação aqui no cálculo de solução de EDO. A lei da temperatura de Newton diz que a taxa de variação da temperatura de um corpo em resfriamento é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura ambiente, que é expressa por dt sobre dt, que é a derivada do t maiúsculo aqui em relação ao t, que é igual a menos a uma constante, né, constante de proporcionalidade, vezes T menos Tm. Né? Então, T é a temperatura e o Tm é a temperatura ambiente. E o T minúsculo é o tempo, o K é a constante de proporcionalidade, como eu disse. E aí temos, então, a derivada. Né? Se nós temos a derivada, temos aqui uma equação que envolve derivada, nós temos uma equação diferencial aqui. Como nós vamos resolver isso? Então, derivada de t em relação a t, menos k, aí substituindo, né, a temperatura ambiente que foi dada no enunciado, que foi 30, então teremos que dt sobre t menos 30, aí a gente já está separando, né, o dt maiúsculo e o dt minúsculo, que é o que fazíamos antes com dx e dy, então k vezes dt. Aí, para encontrarmos essa, para encontrar a temperatura que ele pede aqui no enunciado, né, a gente achar em que momento, né, atinge, aliás, a temperatura de 50 graus, então nós vamos, como temos derivada, vamos ter que fazer a integral. E aí, para fazer a integral aí do t minúsculo, que indica o tempo de 0 a 20 minutos, e o T maiúsculo, que indica a temperatura entre 120 graus Celsius para 80 graus Celsius. Né? Então, nosso Tzinho aqui, que é o T minúsculo, é variando de 0 a 20, entre 0 e 20. E o T maiúsculo, né, que indica a temperatura, tem que ser aqui entre 120 e 80. Está invertido aqui. É menor do que 120. E maior que 80. Enfim. Né? Aí nós vamos ter o limite, portanto, aqui das nossas derivadas. Com a variação do tempo, aqui está correto, porque a gente está falando em relação ao tempo na posição 0, que é 120, e na posição final, que é 20 minutos depois que a temperatura vai para 80 graus. Então,
Ok, a variação aqui da temperatura, nós vamos ter o limite, como limite superior aqui o 80 e como limite inferior o 120. Né? Então, deixa dessa forma mesmo. E aí, então, nós vamos ter que fazer a integral dos dois lados aqui da nossa igualdade, essa igualdade final que tivemos aqui, dentro dos intervalos dados. Né? Então, integral variando aqui de 120 a 80 graus, que está diminuindo, de dt dividido por t menos 30, que é igual a menos k vezes dt. E aí nós vamos fazer a integral também, e aí variando aqui de 0 a 20 minutos o tempo. Separados, né, e fazendo a integral de cada termo da nossa equação, então o primeiro lado aqui vai ser o ln de t menos 30. E integrando o outro lado, temos o menos k, e a integral em relação ao t aqui é só acrescentar a variável de integração t. Então fica menos k vezes t, no intervalo de 0 a 20, e outro no intervalo de 120 a 80. Substituindo, né, o t aqui por 80, então teremos, primeiro, né, o valor aqui, o limite, chamado de limite superior aqui da nossa integral. Então teremos 80 menos 30, que vai dar 20, então vai ficar em 50. E aí substituindo também por 120, 120 menos 30, que vai dar 90. Então temos ln de 50 menos ln de 90. E do outro lado da igualdade, menos kt, e aí trocando, né, o t ali por 20, teremos menos 20 vezes k. Trocar por zero não vai precisar, porque vai zerar a expressão. E aí, fazendo a nossa intenção aqui, achar o valor de k, então temos 20k igual... Aqui foi feito o seguinte, ó, foi, né, multiplicado por menos 1, e aí ficou 20k. Então, 20k, e aí fazendo ln de 50, no caso fica menos ln de 50 mais ln de 90 ao multiplicar por menos 1, e aí isso dá 0,5878. E para achar o valor do k, basta dividir aqui tudo por 20. Então, o k vai ficar igual a 0,02939. Feito isso, achamos o valor de k, que é a nossa constante de proporcionalidade. Para determinar um instante em que a temperatura for 50 graus Celsius, integramos, então, agora com t variando de 120 a 50 graus. Né? Então, 120, o valor inicial aqui, o final é 50, portanto, né, limite inferior vai ser 120 e superior é 50. Colocando a integral dos dois lados da equação novamente, que foi dada aqui em cima, só que agora um pouquinho de cuidado, porque nós não temos aí a temperatura máxima, que é o que nós queremos calcular. Então, aqui chamamos de Tmax aqui, que é a temperatura máxima. E, no caso aqui, para 50 graus, que está aqui a temperatura. Então, teremos, de novo, na integral aqui de 1 sobre t menos 30, ln de t menos 30, no intervalo de 120 a 150. Do outro lado da igualdade, nós temos o menos k, que é a integral em relação ao t, então menos kt, e aí o mínimo é zero e o máximo não temos, que é o que queremos calcular. Tudo bem, se é o que queremos calcular, vamos lá substituir os valores aqui agora. Então, trocando aqui o t primeiro, né, por 50, então vai ficar ln de 20, depois trocando por 120, 120 menos 30, que vai dar o ln de 90 de novo. Então, ln de 90. Que vai ser igual menos, trocando o valor do k que nós temos aqui em cima, então menos 0,02939, né, trocando o t ali por t máximo. E agora é partir para isolar o t máximo, né? Que é o tempo máximo aqui, que vai atingir a temperatura de 50 graus Celsius. Multiplicando tudo por menos 1, vai ficar menos ln de 20 mais ln de 90,
igual a 0,02939 T máximo. E para isolar o T máximo, então aí nós vamos passar o 0,02939 dividido. Aqui foi usada uma propriedade, né, do logaritmo. Eu tenho aqui uma subtração, ln de 90 menos ln de 20, portanto, ln de 90 sobre 20. Ou calculo os valores separados, né? E aí, para achar o valor de Tm, depois é só passar o coeficiente aqui do T máximo dividido. Foi feito dessa forma. Muito bem. Aí, para eu achar o T máximo aqui, eu simplesmente passei o coeficiente dele aqui para o outro lado dividido. Então, faz o ln de 90 sobre 20, ver quanto é isso, e divide por 0,02939, teremos o valor T máximo aqui, que é de 51. Portanto, né, a nossa resposta aqui do problema a caldeira atingirá a temperatura máxima aí depois de aproximadamente 51 minutos. Bom, com isso, eu termino aqui a explicação, termino esse vídeo explicativo do nosso LA04, que é sobre equações diferenciais homogêneas e equações diferenciais exatas. Espero, com isso, conseguir ajudá-los a entender melhor esse conteúdo. Agradeço a participação de vocês e qualquer dúvida que tiver, é só entrar no Moodle e enviar as perguntas lá por mensagem ou aqui mesmo abaixo do vídeo. Até mais, até uma próxima aula.